Olá, amigos do Focando Educação. Como já fizemos algumas outras vezes, umas experiências, uns testes, esse aqui já é um pouco mais que um teste, já é um primeiro programa numa modalidade diferente. A modalidade é via YouTube, via Facebook, com ou sem entrevistados, mas, na medida do possível, gravado, para que a gente possa fazer a edição e, com isso, fazer uma coisa mais interessante. E com uma outra novidade, nós temos de volta a professora Marilda, que vai estar conosco nesse período, nesse trabalho, e que vai ajudar bastante o nosso dia a dia. Para começar o nosso trabalho, este primeiro programa, nós já estamos chegando em dezembro, né, gente? Então, nada mais justo do que começar falando fim de ano. O que isso significa? Marilda. Boa noite a todos. É com muito prazer que nós vamos trabalhar novamente juntos, né, Roberto? Falando daquilo que a gente entende um pouquinho que é a educação. E sempre temas bastante de interesse público e também alguns polêmicos, por que não? Então, falar de final de ano numa escola, existem pontos muito delicados. Primeiro, o desespero dos alunos que estão indo mal, que querem correr atrás de um prejuízo, de notas, enfim. Segundo, a aflição dos pais que querem os resultados dos filhos que não tiveram durante o ano inteiro. E terceiro, o professor que está um pouquinho cansado já nessa época do ano, com uma carga de trabalho bastante grande, mas tem que dar conta de conselho de classe, ficha de acompanhamento. Enfim. Traduzindo, é o caos. É o caos. Um está cansado, o outro está exausto, o outro está aflito. Quem que sobrou nessa história? É um pouquinho difícil. Mas vamos por etapas. Eu acho que o término de um ano letivo é o final de um processo, de um trabalho, de um ano todo de trabalho. Repetindo a palavra trabalho muitas vezes, mas para que as pessoas possam entender. Quando o aluno vai bem, ele trabalhou o ano inteiro, ele se dedicou o ano inteiro, ele apresentou as suas capacidades, as suas habilidades, e desenvolveu tudo aquilo que foi pedido, nesse período ele já está mais tranquilo, porque ele está quase em férias. Por outro lado, o desespero daqueles que não fizeram nada e querem conquistar alguns resultados se torna uma coisa muito complicada e muito difícil. Percentualmente, são poucos os que estão tranquilos, não é verdade? Acho que poucos não, né, Roberto? Mas não é a maioria. Não é a maioria, principalmente quando a gente fala de Fundamental 2, ensino médio, até porque nós temos que repensar também porque não é a maioria, porque às vezes nós trabalhamos não de uma maneira tão interessante, tanto quanto os alunos gostariam que fosse trabalhar. Perfeito, e aí eu queria, fugindo do assunto, mas no assunto escola que reprova. Então, aí você tem os dois lados da história. A gente já chegou até a fazer um programa sobre isso, lembra? É verdade. Por um lado, o pessoal que reclama porque a escola reprova. Então, não pode reprovar, é proibido. Aí, proíbe reprovar, passa de qualquer jeito. Também começa a ter reclamação, e com razão, porque, peraí, está passando, mas não podia passar. Qualquer um dos dois lados, o que está faltando é essa visão que você estava colocando agora, né? Peraí, o que nós estamos fazendo para que esse aluno seja menos preocupado? Até porque, Roberto, ninguém quer que o aluno reprove de ano. Perfeito. Não é verdade? A escola não foi feita para isso. Como tantas outras máximas que a gente utiliza aí. O que acontece? Eu não vou dizer a você que eu sou a favor ou contra da reprovação. A reprovação acontece. Sim. Depois de uma avaliação do ano inteiro de trabalho, se a gente percebe que aquele aluno não tem condições mínimas de acompanhar o ano seguinte, não adianta empurrar. Não adianta empurrar. Mas também não adianta perseguir, como dizem os pais. Perfeito. Não é verdade? É uma avaliação bem fidedigna. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Eu só digo o seguinte. Uma coisa é examinar cada caso. E cada caso é um caso. Isso. O menino que, até por questões, às vezes familiares, não conseguia estudar, não conseguia prestar atenção. Tá bom, ele vai repetir porque é melhor ele repetir. Ele não fez, ele não cursou aquele ano como devia cursar. Tá bom, existem alguns casos assim. Mas muitas vezes, quando a repetência significa não ajudá-lo, não ter um trabalho de recuperação paralela, não ter alguma coisa para fazer com que esse aluno puder... Ele vai reprovar, porque ele não entendeu direito aquilo que ele viu na aula, e ele estava o tempo todo na aula, aí eu acho que tem...
É isso mesmo, aí a coisa pega. O que acontece é que a gente não pode ter esse resultado agora no final, sem ter tido um acompanhamento durante o ano inteiro. Uhum. Então, nenhum pai pode tomar um susto agora. Perfeito. Ele pode não concordar, ele pode não gostar, mas ele dizer para qualquer um coordenador, qualquer professor, eu não sabia, ou não me avisaram, está errado. Perfeito. Esse processo tem que vir durante o ano inteiro. Eu falo muito isso com a equipe de coordenadores. Nós temos que atender muitos pais durante o ano, que é um trabalho cansativo, mas tem que ser feito bem, para que o pai possa também ter condições de acompanhar. Muitas vezes, quando são alunos de ensino médio, são alunos de Fundamental 2, mas no final com os alunos junto, porque na verdade fica discutindo entre os adultos e ele não participar. Perfeito. Mas o pai não pode tomar um susto e falar, não sabia. Aí tem que correr atrás mesmo e brigar muito. Até pelo nome, né? Recuperação paralela, quer dizer, enquanto está tendo aula e à medida que a dificuldade aparece, não é? E aí, nessa recuperação paralela, não só com aulas a mais, mas com outras tantas atividades que acontecem. O que acontece nos dias de hoje é que esse grupo, que eu costumo designar de minoria barulhenta, quer que a escola resolva o problema que não é dela. Perfeito. Então, se o aluno não estuda mesmo, se o aluno não está afim de nada, se o aluno brincou, se ele não fez suas tarefas, não respondeu aquilo que... Enfim, tudo aquilo que todos nós já sabemos de cor e salteado, ele precisa ficar mesmo. E tem que entender não como um castigo, que é um processo que ele tem que, às vezes, dar um passo para trás para impulsionar e lá na frente corrigir. Então, ninguém é a favor ou contra a reprovação, mas ela acontece. Perfeito. E não pode passar de, o quê? De uma... Então. 2%, 3%, né? Até 8%, dependendo do número de alunos, é tolerável. Passou disso, tem alguma coisa errada. Então, é o processo de ensino e não o de aprendizagem. Então, são discussões delicadas. Por outro lado, caminhando com isso, existem os conselhos de classe, Sim. Que é um recurso que é interessante, mas que tem que ser bem trabalhado, porque esse aluno me deu o trabalho o ano inteiro, agora ele vai ver no conselho. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Porque você vai avaliar todo o aluno, todo o histórico do aluno, não só do ano letivo em vigor, mas dos anos passados. Então, são coisas bem delicadas, que muitas escolas trabalham isso com muita seriedade. Verdade. Mas muitas escolas também pegam, agora vamos dar a troca, isso é muito delicado, né? Muito questão delicado. De ser objetivo em tudo aquilo que faz, ter coisas critério. Medidas, né? Sim, não é eu acho que, ou eu gosto ou não gosto, não. Tem que medir, tem que mensurar, tem que ter o material na mão e tudo isso. Então, o final do ano sempre ele é mais cansativo e desgastante nesse aspecto. Por outro lado, a maioria que passa de ano aprovado diretamente, sem reprova, sem recuperação, sem nada, também é fruto de um trabalho. E, às vezes, a gente fica dedicada tanto tempo com esse grupo menor que não está bem, que esquece de parabenizar o que foi bem, que cumpriu suas atividades, que correspondeu àquilo que a gente esperava. No colégio no qual eu trabalho, nós temos um projeto chamado 100% Tarefa. Então, no final de cada trimestre, o aluno que não apresentou nenhuma falta de tarefa, né, não deixou de apresentar nenhuma tarefa, ele recebe um certificado. Né? Claro. E isso, hoje em dia, nas questões de currículo, nas questões sociais, também pesa. E é muito interessante, porque no começo eles ficam meio... Mas depois, quando eles começam a ver, querem ter esse certificado na mão, porque é feito na entrega na sala de aula, pelo diretor da casa, enfim. É uma coisa bem interessante. E um outro projeto chamado Aluno Nota 10, que, para valorizar aquele que é bom também, a gente não pode esquecer disso, existe um percentual pequeno, de acordo com a capacidade da escola, de bolsa de estudo para o ano seguinte. Tá. E eu tenho um aluno no 8º ano esse ano, um aluno excelente, brilhante, e ganhou 100% o aluno nota 10. E esse dinheiro o pai vai guardando para ele mesmo. Então, é bem interessante esse trabalho, porque a gente não pode deixar de valorizar os bons, e a gente acaba esquecendo isso muitas vezes, né, Roberto? Verdade. E aí, com isso, eu volto um pouco na história do fim do ano, que na verdade é o nosso tema. Aí, quando chega no fim do ano, é a hora em que está tudo... Não tem muito mais o que fazer. Não. O conserto que você consegue fazer agora é pequeno, não é isso? E são reparos. São reparos. E talvez por isso a gente tenha tanto estresse nesse período, né? Mas acho que o estresse acontece quando as pessoas não são trabalhadas durante o ano inteiro.
Quando você dá o impacto de qualquer notícia agora, e eu volto ao que eu falei, e você não trabalhou com a família e com o aluno inteiro, aí dá o estresse. Não, eu entendo e concordo, mas é que o estresse, para mim, não é só porque estou mal, não é só pela briga em si, é pelo cansaço, é porque Sim. o professor não aguenta mais Sim, tem um grau de paciência menor. Exato, quer dizer, o espírito de todo mundo já está meio... Vamos acabar logo, pelo amor de Deus? Além do que, para professores e para a escola, é o período em que nós estamos começando a organizar todo o ano seguinte. Acho que o cansativo então, é isso, você trabalha 2 anos ao mesmo tempo. Exato, tem um sobrepeso aí, que você trabalha 2 coisas. Nós começamos hoje, coincidentemente, na reunião pedagógica que nós temos às terças, já alinhavando alguns passos que já vêm sendo discutidos para o planejamento de 2017. E quando chega janeiro, é um tempo muito curto e as aulas começam logo no final de janeiro, então não dá tempo. Então, essa questão de você trabalhar 2 anos ao mesmo tempo, fechando o calendário, fechando atividades, e montando o calendário do ano seguinte, montando o planejamento dos professores, matrículas, isso fica também um tanto quanto pesado. Sim. Mas é a rotina da escola, não vai mudar e vamos enfrentar, encarar o que tem, depois vem férias e descansamos e ponto final. Mas é porque nós trabalhamos 2 anos ao mesmo tempo. E não é fácil, né? Não, nem um pouquinho. 1 ano só já não é fácil, né? 1 ano já é complicado. 2, então. E assim, é interessante porque planejar o ano... Nós estamos planejando em dezembro. A gente já sabe quando vai terminar o ano em dezembro. Quer dizer, é um planejamento bastante grande, né? E você tem um planejamento também das matérias. Você tem um planejamento das áreas. Você tem Então, quer dizer, é uma coisa bastante grande. Eu acho até interessante que a gente tem esse cuidado na escola, esse cuidado com o planejamento pedagógico, e nem sempre a gente tem esse mesmo cuidado com o planejamento administrativo. E por administrativo não estou entendendo só DP, mas enquanto gestão. Ou ao contrário, né, Roberto? Ou ao contrário, nenhum nem outro. Ou ao contrário, porque às vezes com a questão de você deixar as coisas muito bem organizadas, você esquece do cerne da escola, que é a vida pedagógica, a vida acadêmica. Sim. Então, esse alinhavar conteúdos, rever conteúdos, pensar como se trabalhar, novas estratégias, novos desafios, novos projetos, que hoje se trabalha muito em projeto, participação em Olimpíadas. A vida acadêmica é o cerne da escola. Sim. Tirando a questão das opções filosóficas e das posturas educacionais das diversas escolas, católicas, confessionais, ou particulares ou públicas, a escola tem como cerne a vida acadêmica. O pai quer resultado. Verdade. Não adianta falar que não, porque quer. E dependendo da classe onde o pai tem os seus filhos, ele quer o resultado em faculdades públicas. Também é um fato. Sim. Então, nós temos que dar conta desse resultado. E bem, né? E bem. E aí, se não se trabalha a vida acadêmica, você cai na mesmice, e aí voltamos à roda inicial, que é o aluno não estuda por quê? Então, é um desafio grande hoje, com tantos recursos que eles têm, tantas redes sociais, tantos meios eletrônicos. Não é mais, como dizia um colega nosso, da geração Gutenberg, né? Isso dá tema para outro programa, né? Isso mesmo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E o professor também não pode ficar acomodado. Ele tem que entender que hoje ele não pode pegar o caderninho e falar onde paramos e continuar a aula seguinte. Ele tem que estudar e se atualizar. Perfeito. Tudo desafio, mas eu acho que isso é importante. Que mensagem fica no final para isso tudo? A mensagem eu acho a seguinte: o desafio faz com que a gente busque novas saídas, novas ideias. Você está buscando uma palavra, novas ideias. Então, isso move a gente, e a escola é vida, ela não é um trabalho parado. Acho que é isso que dá muito entusiasmo para que a gente possa ir buscando sempre novas respostas para os grandes desafios que vão acontecendo com essa juventude que nós temos na mão hoje. E nós marcamos, né? Sim. Nós somos profissionais que marcamos as vidas das pessoas. Isso é muito cuidadoso. Cuidadoso, perigoso e bom. Cuidadoso porque tem que ser prudente no que falar. Perigoso porque você pode marcar e deixar uma marca negativa. E bom porque tem tantos casos de alunos que vêm e contam coisas muito boas das escolas.
escolas. Como nós também temos situações, lembranças boas das escolas. Então, esse desafio é que nos move. E quem trabalha em educação não envelhece, né? Porque não tem rotina. Dizem, né? Não sei se é isso que reflete. Eu também não sei, não. Eu sei que os meus cabelos foram todos, mas tudo bem. A minha mensagem é simples e rápida também. Paciência. Está acabando. Tenha um pouquinho mais de paciência. Faz de conta que está tudo bem. Né? Esse exercício de perceber que eu posso chegar ao fim e salvando todos. Vou chegar lá. Tudo vai ser salvo. Isso. Vamos chegar lá. Não é isso? Ok. Esse foi o nosso primeiro programa. Para começar, acho que está bom, né? Teremos mais, com certeza.